E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Tema da aula de hoje, natureza e sociedade. Vamos lá? Pessoal, com relação a esse tema a gente vai discutir muito a relação da sociedade com a natureza. Pessoal, como assim? De que forma as ocupações humanas, de que forma as atividades econômicas, elas influenciaram na vegetação, por exemplo, tá? E eu destaco alguns pontos para vocês que são extremamente relevantes. Causas dessa transformação ou dessa modificação, certo, da vegetação. Primeiro a gente destaca aqui atividades econômicas como agricultura e pecuária. Depois eu vou destacar o surgimento de cidades e o surgimento de indústrias. O processo de urbanização ele está muito ligado, certo? Ele está muito ligado ao processo de desmatamento de vegetação, certo? Então, a ocupação urbana, as atividades econômicas, as indústrias são responsáveis diretamente, obviamente com outros fatores, com o processo de desaparecimento da vegetação. Show? Vamos lá. Aqui a gente tem um mapinha que toda essa área vermelha mostra aonde a vegetação foi ocupada por alguma dessas causas que eu acabei de mencionar para vocês, certo? Aqui você pode observar a região sudeste está muito ocupada, muito ocupada, certo? Se você for pegar a área litorânea, onde a gente ia observar uma concentração muito grande de Mata Atlântica, e a Mata Atlântica, em sua boa parte, foi destruída por esse processo de surgimento de cidades, pelo processo de industrialização, certo? Ou por atividades econômicas, que fica aqui, ó, mais ou menos na faixa litorânea, a ocupação de Mata Atlântica. Se você pegar para a região norte, você não vê tão forte, mas começa a chegar, você começa a observar grandes pontos vermelhos aí. Show? Vamos lá. Galera, é importante que a gente entenda quais são as consequências diretas desse processo da intervenção humana na vegetação, certo? Na natureza de um modo geral. Eu destaco aqui impermeabilização dos solos, certo? E inundação de áreas próximas aos rios. Quando você passa uma camada de asfalto, por exemplo, você vai impermeabilizar esse solo, certo? Ou seja, ele não vai infiltrar dentro da terra e que a partir daí possa ser absorvido pelo solo. Tá ok? Aqui a gente tem uma imagem do rio Tietê, nas fortes chuvas. O que acontece aqui a gente vê que os carros estão praticamente dentro da água, metade do carro está dentro da água, certo? E isso é uma consequência direta da alteração humana na vegetação. Vamos lá? Na natureza de modo geral. Bom, aqui a gente tem um rio e essas vegetações aqui, o rio é o que a gente chama de mata ciliar. São vegetações que ficam nas proximidades, na beira do rio e que impede com que a terra desça e que vá acontecendo o processo de assoreamento dos rios. O que é isso? O rio vai perdendo profundidade, tá ok? E aqui eu destaco para vocês que a devastação de matas ciliares vai provocando o processo de assoreamento dos rios. A terra vai entrando, o rio vai perdendo profundidade e aquele rio tende a morrer ou até onde a terra vai impedir, certo? E aqui, a retirada também do solo deixa a retirada da vegetação deixa aquele solo mais exposto à erosão, por exemplo, tá ok? Vamos lá. Outro ponto aqui que a gente mostra a intervenção do homem, aqui a gente destaca muito o processo de urbanização, tá? É muito forte aqui. E aqui é que a gente observa que as áreas verdes elas são fundamentais dentro de uma cidade, até para a diminuição das temperaturas, tá bom? E nos locais onde há grande concentração de prédios, como vocês podem observar aqui, o aumento das temperaturas ele vai ser muito maior, provocando um fenômeno chamado ilha de calor, que eu vou destacar no próximo para vocês. Vamos lá. Aqui a gente tem o fenômeno de ilha de calor, certo? Se você for observar aqui, onde há uma concentração maior de prédios, as temperaturas vão chegar lá em cima. Aqui onde há vegetação, vocês observam que as temperaturas são bem menores. Então, a concentração de prédios, a concentração de carros, a concentração de indústrias, certo? A manta asfáltica no solo, tudo isso vai provocar um aumento de temperatura. Isso é o que a gente chama de ilha urbana de calor, certo? Então, o homem vai influenciar diretamente na natureza e a gente está vendo isso todo dia praticamente, certo? Bom, pessoal, com isso
a gente encerra a aula de hoje e até a próxima aula.